E aí, pessoal? Bora falar de um assunto de filosofia que vive aparecendo no Enem. Hoje, o nosso papo é sobre Auguste Comte e o positivismo. E o melhor, do jeito que a prova gosta de cobrar, sem enrolação. Para começar, uma pergunta que parece meio aleatória, né? O que a nossa bandeira tem a ver com um filósofo francês lá do século XIX? Pode acreditar, essa conexão é o segredo para entender muita coisa e, claro, garantir aquele ponto na prova. Tá, mas afinal, que história é essa de positivismo? Imagina o seguinte: Comte olhou para as ciências da natureza, tipo a física, a química, e pensou: ué, e se a gente usasse essa mesma lógica para estudar a sociedade? A ideia dele era basicamente essa: parar com o achismo e começar a analisar a sociedade com método, observando os fatos para descobrir as leis que organizam a vida em grupo. Agora, se tem uma ideia do Comte que o Enem simplesmente ama, é a tal da lei dos três estados. Para ele, a humanidade não pensou sempre do mesmo jeito. O nosso jeito de entender o mundo evoluiu, passando por fases como se fosse uma pessoa crescendo. A primeira fase seria o estado teológico, a infância da humanidade, sabe? Choveu, foi um deus. Teve um raio, outro deus. Tudo era explicado por forças sobrenaturais. Depois a gente evolui para o estado metafísico, que seria a adolescência. Aqui a galera parou de falar em deuses para tudo, pois começou a usar umas ideias super abstratas, tipo a essência do ser, o poder da natureza. Comte achava isso um avanço, mas ainda meio viajado. E aí, finalmente, a gente chegaria na maturidade, o estado positivo. É aqui que a ciência entra em campo. A gente para de perguntar por que as coisas existem e começa a focar em como elas funcionam, observando, experimentando e criando leis. Beleza. E agora que a gente conecta tudo isso com o Brasil. Essa é a parte que, se for para guardar alguma coisa, é essa aqui, porque é o que mais aparece na prova. E olha só que interessante, todo mundo conhece o Ordem e Progresso, né? Mas essa é a frase completa do Comte que inspirou o lema. Começa com o amor, tem a ordem como alicerce, para só então chegar no progresso como objetivo. Bem mais completo, né? Uma curiosidade legal para levar. E aqui tá a grande sacada. Os caras que proclamaram a República no Brasil, principalmente os militares, eram super fãs das ideias de Comte. Eles achavam que para o país progredir e se modernizar, primeiro precisava ter ordem, organização. Essa ideia foi tão, mas tão forte, que acabou virando lema no centro da nossa bandeira. Certo, agora que a teoria já está mais clara, vamos para a parte estratégica. Como o Enem tenta confundir a galera com esse tema? Vamos dar uma olhada nas pegadinhas mais clássicas para ninguém cair nelas. A primeira armadilha é um clássico. A questão joga a palavra ciência no meio do texto e, na hora, a mão já coça para marcar a alternativa que fala de positivismo. Mas, ó, calma lá, nem sempre é tão simples assim. Então, o segredo é saber diferenciar. Do lado esquerdo, os sinais de que é Comte. O texto tem que falar em aplicar a ciência especificamente na sociedade, em achar leis sociais, em reorganizar a vida em grupo e, claro, naquela dobradinha ordem e progresso. Agora, do outro lado, o alarme falso. Se o texto só está elogiando a ciência em geral ou falando de um avanço tecnológico, mas sem ligar isso com a organização da sociedade, pode desconfiar. Provavelmente não é sobre Comte. A segunda confusão é campeã de audiência. As duas teorias são lá do século XIX e as duas falam em evolução e progresso. É o cenário perfeito para a banca examinadora criar uma questão bem capciosa. Mas são coisas totalmente diferentes. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. O positivismo de Comte fala da evolução do pensamento. Lembra dos três estados? O progresso, para ele, vem da organização racional. As palavras-chave são leis sociais, ordem. Já o darwinismo social é outra vibe. Pega a ideia da sobrevivência do mais apto do Darwin e aplica na sociedade de um jeito bem torto, falando de competição entre povos, luta pela vida. É uma teoria que historicamente foi usada para justificar coisas horríveis como racismo e imperialismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E agora, a terceira armadilha, que é a mais sutil de todas. Tem questão que nem vai citar o nome Comte ou positivismo, mas a ideia dele tá lá, escondidinha no contexto da história do Brasil. É preciso ficar de olho vivo nessas pistas. Apareceu a bandeira do Brasil na questão? O texto fala sobre a proclamação da República, cita a ordem e progresso, discute a modernização do Brasil no finalzinho do século XIX? Pode apostar que a resposta tem a ver com a influência positivista. A prova está testando se a gente consegue fazer essa conexão entre a filosofia e a nossa história. Para ninguém mais ter dúvida, vamos fechar com aquele resumão que salva na hora da prova. Pensa nisso como o checklist final para não cair em nenhuma selada.
Então vamos lá, bem rápido. A questão é sobre Comte se ela fala em estudar a sociedade usando a ciência. Se menciona a lei dos 3 estados. Se conecta à ideia de que a ordem é o caminho para o progresso. Se dá uma criticada em explicações que não são baseadas em fatos. E, claro, a dita de ouro se associa essas ideias com a Primeira República aqui no Brasil. Com isso em mente, fica muito mais fácil. E para terminar, fica aí uma reflexão que vai além de decolar para a prova, mas que tem tudo a ver com Comte. Será que uma sociedade guiada só, única e exclusivamente pela ciência seria uma sociedade melhor? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando no assunto. Valeu e até a próxima!